Olá pessoal, Ivan Júnior aqui falando diretamente de Portugal, aqui em Lisboa, para atualizar vocês a situação aqui na Europa em relação aos últimos acontecimentos aí, quando os Estados Unidos e o Israel decidem então atacar o Irã. Bom, aqui na Europa o clima é de bastante apreensão quanto aos próximos acontecimentos. O que nós tivemos até agora é que nessa madrugada de segunda-feira, dia 2 de março, uma base no Chipre, que é uma ilha que é então governada ali, administrada pela Inglaterra, e que os Estados Unidos têm uma base aérea ali, onde ele está utilizando para aterrissar e decolar com as suas aeronaves. Então o Irã atacou essa base, onde a Inglaterra conseguiu interceptar alguns mísseis, mas outros, as informações que chegaram é que conseguiram atingir essa base. Então, o que nós temos nesse cenário é, de fato, o Irã atacando um local, uma base administrada pela Europa, ou seja, atacando a Europa. E aqui em Portugal existe também uma base da OTAN em que os Estados Unidos pediram também a Portugal para que utilizasse então essa base. Essa base, conhecida como Base das Lajes, fica aqui nos Açores, também um conjunto de ilhas pertencentes a Portugal, e obviamente Portugal não teve como negar isso de um parceiro estratégico, inclusive militar, que é os Estados Unidos e que pertence à OTAN. Então, um aliado da OTAN não pode negar ajuda a um outro aliado da OTAN. Essa base aqui das Lajes, então, ela está sendo muito utilizada pesadamente, então, um fluxo de aeronaves aterrissando e decolando aqui nessa base, e que se torna, então, um alvo do Irã, onde ele está procurando atingir todos os lugares onde os Estados Unidos e também Israel possuem base, visto que o Irã ainda não irá atingir diretamente os Estados Unidos. E isso o Irã tem feito, e tem feito bastante desde o sábado, quando então ele foi primeiramente atacado pelos Estados Unidos e por Israel. Irã não fez absolutamente nada, e o que o Irã está fazendo agora é defesa, é autodefesa, para que não haja o extermínio de um povo. E veja, nós não estamos falando de exterminar, de acabar com grupos terror, né, como vocês sabem. Porque quando o Irã foi atacado pela primeira vez no sábado, Israel atacou diretamente uma escola onde existiam mais de 100 meninas civis inocentes e foram exterminadas. Foram mortas ali, como essa notícia já espalhou. Bastante civis continuam, então, a morrerem. Inclusive, o próprio Khamenei, que é uma liderança ali religiosa, também não era considerado terror, né? Como vocês sabem, ele simplesmente era um muçulmano xiita, mas que não era considerado dessa forma. E, obviamente, o Irã, ele tinha a sua legitimidade como país, ele tinha a sua autonomia como país e foi deliberadamente atacado, inclusive os Estados Unidos fazendo isso sem mesmo comunicar ao seu Congresso, algo que é ilegal para os Estados Unidos. Para que o Donald Trump fizesse uma situação dessa, ele tinha que comunicar e ter autorização do Congresso, inclusive da ONU. Então ele já começa por desrespeitar, por avançar uma linha vermelha muito significativa. E o que nós temos agora, o cenário, é de uma escalada que vai além do Oriente Médio. Então,
hoje, segunda-feira, dia 2 de março de 2026, não temos mais um conflito regional ali no Oriente Médio envolvendo Israel e Irã, envolvendo Estados Unidos e Irã, que já fugiria só nesse caso de ser um conflito ali regional, mas nós temos agora a Europa nesse conflito. E hoje a Alemanha, a França e a Inglaterra se uniram para decidirem, então, o que irão fazer, visto que eles já estão se preparando para se defenderem e agora a questão é se eles vão entrar ativamente nessa guerra. A questão é que se a Europa decidir fazer isso, inclusive por uma questão também de defesa, aí nós estaremos ganhando uma proporção de uma guerra quase que de escala mundial. E isso eu vou atualizando vocês aqui a cada momento, as coisas estão muito dinâmicas. Irã está contra-atacando massivamente os países, principalmente do Oriente Médio, todos os países que são aliados do Irã. Então nós temos ali o Bahrein, nós temos ali o Catar, todos esses países que são aliados dos Estados Unidos. O Irã está atacando massivamente e ferozmente. E por isso, o que nós temos aqui de conclusão neste momento é que os Estados Unidos, eles mexeram com um vespeiro. Os Estados Unidos, eles acordaram um grande monstro. Monstro não no sentido pejorativo, mas um monstro de alguém com muito poder. E sim, não se enganem, o Irã tem muito poder, sim. E eles acordaram essa grande fera que é o Irã. Então, eles não irão parar, não irá. Essa questão de derrubar regime, isso é totalmente fora de cogitação, porque o que nós estamos falando ali é de algo ideológico, é de uma religião. E isso, ideologia, religião, cultura, isso você não acaba com armas, não termina porque você matou um líder religioso. Então eles não vão parar e acreditem, eles irão até as últimas consequências. E quando a gente fala de últimas consequências para uma civilização do Irã, por exemplo, é até a morte, até porque a morte para eles é algo sagrado, desde que essa morte seja por uma questão justa, por uma questão religiosa, por uma questão sagrada. Isto eles consideram como justo, sagrado, e eles entregam as suas próprias vidas para isso. Então nós estamos mexendo com alguém muito perigoso. Já mexeram. Então agora vamos ver o que vai escalar mais daqui para frente. Nós torcemos sempre, obviamente, por um cessar-fogo imediato, nós torcemos pela negociação, pela paz. E eu vou atualizando vocês constantemente, diretamente aqui da Europa, como está o cenário aqui. Fiquem com Deus, muito obrigado, não deixem de curtir aqui esse vídeo, de deixarem o like, para que eu possa então vir a todo momento aqui contribuir para vocês que não estão aqui na Europa, que estão em outros países e que obviamente querem saber daqui de dentro como que as coisas estão acontecendo. Muito obrigado.